Atenção! Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento. Quaisquer semelhanças com fatos, nomes ou eventos reais são coincidência ou resultado de dramatização criativa. A primeira nota que Marília cantou em público, não. Foi num palco iluminado. Nem em bar. Muito menos em TV. Foi num churrasco de aniversário, no fundo de uma casa alugada, quando tinha apenas 13 anos. O violão desafinado era emprestado de um primo, e a letra da música era escrita em papel, de pão. Mas naquele dia, entre copos de refrigerante e carne mal passada, alguém soltou a frase que ela nunca esqueceu. Essa menina canta com dor de gente grande. O elogio virou profecia. Nos anos seguintes, Marília se tornaria uma presença constante em festivais pequenos do interior de Goiás, não como atração principal, mas como compositora de apoio. Era ela quem fazia a segunda voz escondida atrás das caixas, ou que entregava letras rabiscadas no caderno surrado para os intérpretes locais testarem no palco. O cachê? Às vezes, R$ 50. Quando muito, um lanche e carona de volta. Mas, de tempos em tempos, uma música virava pequena febre regional, e ela começava a ser notada. Aos 16 anos, escreveu uma canção que ganhou a noite em um festival sertanejo universitário em Caldas Novas. A música foi interpretada por uma dupla masculina, como era a regra silenciosa da época, e venceu. Mas ninguém nos bastidores duvidava de quem era a mente por trás da letra. Foi nessa ocasião que um produtor chamado Dimas a chamou de canto e fez uma proposta simples. Topa compor comigo por R$ 300 por música? Era pouco, mas era constante. E foi o suficiente para Marília começar a assinar contratos. Foi ali que começou o que ela mesma chamaria, anos depois, de fase fantasma. Por 3 anos, ela compôs sucessos para outros artistas. Sucessos que estouravam nas rádios, tocavam em festas, alcançavam milhões de plays, mas não traziam fama ao seu nome. Ela era o ghostwriter do sertanejo sofrido. O rosto por trás das lágrimas das duplas em ascensão. Eu via minhas palavras na boca dos outros. Era bonito. Mas também doía. Ela diria, já famosa, em entrevista fictícia de bastidor recriada neste episódio. E foi nessa fase que começou a surgir o segredo oculto. Não era uma fórmula mágica, nem um pacto. Era uma estratégia, um modelo de gestão que ela criou sem perceber, mas que anos depois seria estudado por empresários e artistas. Era, no fundo, um sistema silencioso de inteligência emocional e leitura de mercado. Marília não apenas escrevia músicas, ela anotava quem reagia como a cada música. Guardava num caderno azul nomes de duplas, produtores, radialistas e o que cada um dizia depois de ouvir uma composição sua. Fulano gostou do refrão triste. Cicrano disse que mulher não vende. Beltrano não entendeu a ponte. Com o tempo, esse caderno virou mapa de influência. Ela sabia com quem falar, quando e com que tipo de música. Foi com esse caderno que ela decidiu, aos 18 anos, lançar uma música sem ninguém por trás. Sozinha, sem dupla, sem feat. Só ela. E a música? Infiel. Mas o curioso é que Infiel quase não foi gravada. Num áudio que circulou nos bastidores e hoje está perdido, ela dizia a um amigo: "Essa música vai dar problema. É muito direta, muito feminina." E o amigo respondeu: "Por isso mesmo, ela tem sua cara. A produção foi simples. Voz, violão e base sintética. Mas o lançamento foi quase cirúrgico. Marília escolheu subir o vídeo num domingo à noite, às 21h27. Por quê? Porque era o horário em que o programa favorito da classe C terminava, e as pessoas estavam com o celular na mão, no sofá, sem fazer nada. O vídeo, em preto e branco, viralizou em menos de 48 horas. Mas o que ninguém sabia é que Marília não tinha dinheiro para impulsionar. O que ela fez foi muito mais engenhoso. Ela criou perfis falsos em grupos do Facebook, usando nomes de donas de casa e adolescentes, e espalhou o link com frases como: "Alguém já passou por isso?
Essa música me destruiu. Meu marido saiu de casa ouvindo isso. Juro por Deus. Em questão de 3 dias, o algoritmo fez o resto. Quando os primeiros contratantes ligaram, ela ainda não tinha equipe. Atendeu sozinha, negociou sozinha, cobrou $300 por show em cidades vizinhas. Dormia no ônibus, cantava de chinelo e usava o mesmo figurino por 3 apresentações seguidas. Mas algo nela já havia mudado. Ela entendia o valor da própria dor, porque o segredo não estava na técnica, nem no visual, nem no dinheiro que ainda não tinha. O segredo estava em uma equação que ela repetiria até o fim da carreira. Verdade plus estratégia, conexão. E foi essa conexão que começou a atrair olhares de investidores, empresários e selos musicais. Todos queriam a menina do refrão cortante, a que escrevia sobre dor sem floreio. Mas todos também queriam moldá-la, mudá-la, adaptar sua voz para algo mais comercial. E ela disse não. Mais de uma vez. No próximo bloco, vamos mostrar como Marília resistiu às pressões da indústria, recusou contratos milionários no início e como montou, do zero, o sistema de gestão independente que transformaria seu cachê de $300 por noite para mais de $1 milhão por show, sem perder a essência. Quando o telefone tocou pela primeira vez com a proposta de contrato nacional, Marília estava num hotel de beira de estrada. Tinha acabado de fazer um show para um público de 400 pessoas, a maior parte sentada em cadeiras de plástico, e ainda sentia o gosto de pinga com mel na garganta. Atendeu achando que fosse o técnico de som perguntando onde ela estava. Mas era um representante de gravadora do eixo Rio-São Paulo. Oi, tudo bem? A gente quer conversar. Sobre o quê? Sobre carreira. E como você pode ser a próxima Paula Fernandes? Ela desligou. Na época, aquilo pareceu grosseria. Mas para Marília, não havia xingamento maior do que querer que ela fosse outra pessoa. Eu não quero ser a próxima de ninguém. Eu quero ser a primeira eu. Essa postura fez com que, inicialmente, o mercado a visse como teimosa, até difícil. Mas o que parecia resistência era, na verdade, visão estratégica. Ela sabia que se entrasse em algum esquema onde letras, arranjos, figurino e postura fossem decididos por terceiros, perderia aquilo que mais a diferenciava: a autenticidade. Por isso, ela adotou um modelo que poucos artistas tinham coragem de bancar: autogestão com equipe reduzida e poder de veto absoluto. Era ela quem aprovava a setlist. Ela quem decidia qual música ia para a rádio. Ela quem escrevia os posts. E mais, ela quem negociava direto com contratantes, pelo menos nos primeiros meses de explosão nacional. Esse controle não era por ego, mas por sobrevivência. Marília entendia que a indústria era voraz. Dava muito rápido e tirava mais. Rápido ainda. Para manter-se relevante sem ser engolida, precisava proteger sua essência como uma joia frágil. E foi nesse momento que surgiu o embrião daquilo que os bastidores chamariam de modelo Marília. Esse modelo, nunca documentado oficialmente, virou lenda entre produtores e novos artistas. Seu funcionamento era simples e brutalmente eficiente. Verticalização da carreira. Marília dividiu sua operação em 3 núcleos: criação, músicas, repertório, estética, execução, shows, contratos, logística e blindagem, jurídico, imprensa, redes. Cada núcleo respondia, diretamente a ela, sem intermediários. Distribuição digital direta. Enquanto a maioria dos artistas entregava suas músicas para gravadoras subirem, Marília fez acordos com plataformas para ter controle total sobre os lançamentos. Ela mesma escolhia a data e o horário, sem janela de mercado imposta. Monetização emocional. O segredo estava na conexão. Cada música era lançada com contexto, história, making-of emocional. Ela não vendia só canções, vendia experiências que geravam identificação e fidelidade extrema. Esse modelo permitiu que ela recusasse 3 contratos consecutivos com majors,
um deles oferecendo adiantamento de R$ 2 milhões em troca, de 60% do catálogo. A resposta dela? Se eu vendesse isso, eu vendia meu diário. Na prática, ela era artista, empresária, estrategista e psicóloga de si mesma. Os cachês começaram a subir rápido, de 5 mil reais para 15 mil reais por show. Depois, 35 mil reais. Em 2 anos, chegou a 250 mil reais por apresentação, já com equipe técnica, iluminação, som de qualidade e banda completa. Mas o salto para o patamar de 1 milhão veio de uma jogada arriscada: reduzir a quantidade de shows e aumentar a percepção de valor. Num mercado onde todo artista se apresentava 3, 4 vezes por semana, Marília decidiu fazer apenas 1 ou 2. Criou escassez. E quando apareceu menos, ficou mais desejada. O resultado? Lotação esgotada em todas as datas e contratantes dispostos a pagar mais para tê-la com exclusividade. Além disso, ela começou a fazer algo que a maioria evitava: abrir os números. Em uma entrevista, hoje eternizada em vídeos de bastidores, ela olhou direto para a câmera e disse: "Tem contratante que acha que artista é burro, que a gente não entende planilha, taxa, imposto, mas eu faço conta. Sei quanto vale o que eu entrego." Essa frase virou camisa e lema para novos cantores. Foi nesse ponto que empresários e gravadoras, antes receosos, passaram a estudar o caso Marília como fenômeno de mercado e entenderam que ela havia invertido a lógica da cadeia tradicional. Não era o empresário que moldava o artista, era o artista que agora ditava o mercado. Mas nem tudo foram flores. Com o crescimento exponencial, vieram os embates, contratantes que tentavam impor cláusulas abusivas, promotores que queriam moldar setlists, radialistas que cobravam favores para colocar a música no ar. Ela bateu de frente com todos. "Se tiver que voltar a cantar por R$ 300, eu volto." Mas, de cabeça erguida e, mesmo com a fama em nível nacional, manteve uma prática antiga: ouvir todos os fãs que conseguia. Lia mensagens no Instagram, respondia comentários, entrava em grupos. Queria saber como suas músicas estavam sendo absorvidas por quem sentia de verdade. Usava isso para escrever as próximas letras. Dizia que era marketing empático, mas na real era fome de verdade. No fim do 2º ano de estouro, sua empresa já faturava mais de 30 milhões anuais. E ainda assim, ela mesma aprovava cada clipe, cada release, cada figurino e, principalmente, cada música. No próximo bloco, vamos mostrar os bastidores de como Marília lidava com o esgotamento emocional, os riscos de colapso criativo e os mecanismos que usava para continuar escrevendo com a alma, mesmo quando o sucesso já era imenso. O sucesso, como muitos dizem, é um prêmio envenenado. Marília, com pouco mais de 22 anos, já era uma das maiores artistas do país. Fazia turnês com estrutura de estrela internacional, dormia em ônibus climatizado, tinha equipe de produção, segurança, stylist, redatores e uma fila interminável de patrocinadores querendo sua imagem. Mas com isso, também veio o cansaço. E o medo. Certa vez, num quarto de hotel em Fortaleza, logo após um show que teve problemas técnicos e atraso de 2 horas, ela trancou a porta e sentou no chão. Ligou o gravador do celular e disse apenas: "Eu não consigo mais sentir o que eu canto." Essa frase nunca foi divulgada. Era parte de seus arquivos pessoais. Uma espécie de diário de voz que mantinha desde os tempos de anonimato. Marília usava esse método como desabafo, mas também como termômetro. Se não conseguia transformar aquilo em música, então algo estava errado. Foi nesse período, entre 2018 e 2019, que ela começou a experimentar rotinas de reconexão com a dor original, aquela que a fez escrever suas primeiras letras. Uma das práticas mais curiosas era o chamado Dia do Sumiço. Sem aviso prévio, ela desaparecia. Desligava os 2 celulares, saía sem maquiagem e ficava 24 horas sozinha. Às vezes,
alugava chalés escondidos em Goiás. Outras se hospedava com um nome falso em pousadas simples no interior de Minas. Nessas escapadas, levava apenas um caderno de capa preta e uma caneta azul. E escrevia. Escrevia tudo, desde observações sobre pessoas que via na rua até reflexões sobre solidão, amor não correspondido, maternidade, medo de morrer jovem e ansiedade. Esses textos viravam, muitas vezes, base para músicas futuras. Outros eram apenas confissões, mas serviam para recarregar. Se eu não viver, eu não escrevo. E se eu não escrevo, eu não sou. Essa frase, dita informalmente a uma amiga próxima, tornou-se guia. Marília entendia que seu valor artístico vinha justamente do fato de que ela falava o que todo mundo sentia, mas não sabia colocar em palavras. Só que para manter esse canal de sensibilidade aberto, precisava se proteger. Começou então a restringir entrevistas, controlar agendas e até dizer não para programas de TV. Algo raro num cenário onde visibilidade é tudo. Os críticos diziam que ela estava se afastando do público, mas os fãs sabiam. Era o contrário. Ela só conseguia se aproximar de verdade se afastasse um pouco da exposição. Numa carta não enviada, que mais tarde viraria trecho de composição, ela escreveu: "A fama me deu tudo, mas também pegou meu sono, minha paz e meus domingos em silêncio." Foi nesse momento que ela tomou outra decisão polêmica. Gravar um EP secreto, sem contrato, sem assessoria, sem equipe. Ela queria voltar ao básico. Voz, violão, sala pequena, sem cortes. Chamou o projeto de Origem. Gravado em apenas 2 dias num estúdio caseiro, o EP tinha 5 faixas inéditas, todas compostas sozinha, com letras mais íntimas do que tudo que havia lançado até então. O plano original era não lançar nunca. Era só para ela. Mas uma dessas músicas, chamada Último Recado, escapou. Vazou por um erro de e-mail enviado para o produtor de áudio errado, que acabou mostrando para um artista parceiro. Quando ele ouviu, ficou em silêncio por mais de 1 minuto. Depois, ligou para ela chorando. "Você precisa deixar o mundo ouvir isso." Marília hesitou. Disse que era pessoal demais, que não tinha refrão forte, que não era radio-friendly, mas cedeu. Lançou como faixa bônus, escondida numa coletânea digital. Resultado? A música virou cult. Não tocava em rádio, mas era compartilhada em vídeos caseiros, blogs de fãs, canais alternativos. O segredo da música era um relato, em primeira pessoa, sobre uma mulher que, mesmo amada pelo país, sentia que não pertencia mais a lugar nenhum. Era, como muitos disseram depois, um espelho íntimo de Marília por dentro da fama. Essa coragem de se mostrar frágil era o que mantinha sua conexão viva com o público. Enquanto outros artistas cultivavam imagem de perfeição, Marília expunha cicatrizes, e por isso se tornava ainda mais forte. No próximo bloco, vamos revelar os bastidores das decisões mais ousadas da carreira. Como ela negociou a maior turnê solo feminina do sertanejo sem depender de TV? Como lidava com críticas dentro da indústria e por que decidiu confiar em si mesma mais do que em qualquer número? O ano era 2019. O sertanejo dominava as paradas, mas ainda assim era um território predominantemente masculino. Nas rádios, as playlists seguiam o mesmo padrão: duplas de irmãos, vozes graves, refrões sobre cerveja, traição e vaquejada. Era um estilo que vendia, sim, mas também era um estilo que se repetia. Marília já era conhecida. Tinha hits, uma base fiel de fãs e cachês que ultrapassavam a casa dos 500 mil hitters por noite. Mas o que ela queria era mais do que isso. Ela queria respeito. Em uma reunião com executivos de uma das maiores redes de TV do país, ela fez a proposta, que virou lenda nos bastidores. "Quero fazer uma turnê sozinha. Cidades grandes e pequenas. Só eu, sem homem, dividindo o palco." O executivo, tentando ser simpático, sorriu e respondeu: "Sozinha? Vai lotar em algumas, mas não segura 30 cidades, Marília.
Ela rebateu sem piscar. Me dá 32, então. E foi o que ela fez. Nasceu ali a turnê Todos os Cantos, que viria a ser um dos maiores projetos musicais independentes do Brasil. A proposta era simples, mas ousada. Cantar em capitais e cidades do interior, sem aviso prévio, com gravação ao vivo de clipe em praça pública e distribuição digital imediata. Mas o segredo do projeto ia além da música. Ela criou uma narrativa. Cada cidade recebia uma música inédita. O clipe era gravado ali, com o povo local, sem maquiagem pesada, sem figurino produzido, com chuva, vento, falha no microfone. Tudo como era. A ideia era mostrar que por trás da estrela havia uma mulher acessível, real, próxima. Isso gerou um efeito em cadeia. As pessoas começaram a seguir a turnê como se fosse uma série. Esperavam o próximo episódio, vibravam com o improviso e compartilhavam em massa. O projeto explodiu. E ao contrário do que previu o executivo da TV, Marília não só sustentou as 32 cidades, ela pediu mais. No total foram 55 cidades visitadas, mais de 500 mil pessoas ao vivo, centenas de milhões de visualizações online. Tudo isso sem depender de mídia tradicional, sem horário nobre, sem programa dominical. Foi o maior tapa de luva que eu já dei na indústria, ela disse nos bastidores rindo. Mas essa vitória teve custo. A logística era pesada, a exposição ainda maior. E começaram a surgir boatos de que ela não aguentaria, de que estava exagerando, de que havia perdido a mão. Engraçado. Quando um homem faz 3 turnês no ano, dizem que ele é incansável. Quando uma mulher faz uma grande, dizem que ela está passando dos limites. Essa fala, dita em entrevista para um canal independente, viralizou. Transformou-se em mantra de resistência feminina no meio sertanejo. Junto com ela, outras mulheres começaram a aparecer com mais força. Maiara e Maraísa, Nayara Azevedo, Lauana Prado. Mas todas sabiam. Marília abriu o portão e ficou segurando para as outras entrarem. Nos bastidores, ela também fazia diferente. Recusava cachês maiores se percebia que o contratante explorava músicos. Ajudava compositores novatos a registrarem suas músicas. E criava grupos de apoio entre mulheres da música para trocar experiências e se proteger do assédio institucionalizado. Foi por isso que, entre os empresários mais conservadores, ela ganhou um apelido extraoficial: a Indomável. Mas o que ninguém sabia era que por trás dessa postura forte existiam dias de silêncio, momentos de dúvida e até crises internas. Num áudio que só amigos próximos ouviram, ela confessa: às vezes eu penso que tô indo rápido demais. Mas quando olho para trás, só vejo menina chorando no violão. Não tem como parar agora. Esse sentimento ambíguo, entre força e fragilidade, era o que dava vida às músicas. E também o que sustentava o segredo que muitos queriam descobrir. Como Marília Mendonça conseguia se manter verdadeira num meio que exigia filtros e máscaras o tempo todo? A resposta vinha sempre no palco. Porque era lá que ela deixava tudo. Chorava ao cantar, ria ao errar. Parava músicas no meio para falar com o público. Era como se o show não fosse performance, mas sim uma extensão da alma dela. E por isso, cada apresentação era única. E por isso, os ingressos se esgotavam. E por isso, o cachê chegou sim ao patamar de 1 milhão, mas ela dizia: o dinheiro é bom, mas o que me move é a sensação de que eu tô fazendo história. E história se faz com coragem, não com número. No último bloco deste episódio, você vai conhecer as últimas decisões de carreira que ela havia tomado antes do acidente. Os projetos engavetados que poderiam mudar o rumo da música brasileira. E as pistas deixadas em suas letras que, hoje, são vistas como prenúncio de algo maior. O ChatGPT disse: Episódio 6, Bloco 5 de 5, 1.000 palavras. Os bastidores finais, planos engavetados e a herança invisível de Marília Mendonça.
Nas últimas semanas antes do trágico acidente, Marília Mendonça estava mais introspectiva. Ainda sorria, ainda subia ao palco, ainda interagia com fãs como se fosse a garota simples de Goiânia que todos conheciam. Mas havia algo diferente. Alguns membros da equipe relataram que ela passava mais tempo sozinha no camarim, que ouvia os próprios áudios antigos no celular, que relia letras escritas anos atrás como se procurasse algo perdido no tempo. Parece que ela estava revisitando a própria história, comentou um hold que acompanhava a turnê. E de fato, ela estava. Marília tinha iniciado, sem divulgar a ninguém, a produção de um projeto inédito. Um álbum visual que contaria a história não da cantora, mas da mulher por trás da artista. O nome provisório do projeto? Inconfessável. Seriam 10 faixas. Cada uma inspirada por momentos de absoluta vulnerabilidade. Uma crise de ansiedade no início da carreira, um relacionamento que não podia ser exposto, a pressão de ser mãe e ícone ao mesmo tempo, o medo constante de ser esquecida e, como ela mesma disse, a certeza de que, mesmo sendo forte, também podia quebrar. Nenhuma dessas músicas foi lançada, mas parte delas sobrevive em gravações de estúdio que nunca viram a luz do dia. Um engenheiro de som, sob anonimato, disse: "O que tem ali é de arrepiar. São letras que ninguém esperava. Ela estava indo para um outro nível." Além disso, Marília havia feito algo que poucos sabiam. Gravou uma série de vídeos curtos, para serem lançados postumamente. Não como testamento, mas como memórias em voz alta. Em um desses vídeos, ela diz com os olhos fixos na câmera: "Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que saibam que eu fui feliz. Que tudo que eu cantei, eu vivi. Que nada foi pose. Que tudo foi para valer." Essa gravação nunca foi divulgada, mas é mencionada por pessoas próximas como parte de um acervo que pode um dia transformar-se em documentário. E é aqui que entra o ponto mais misterioso. Na semana anterior ao acidente, Marília escreveu uma carta à mão, endereçada a uma amiga íntima. A carta foi entregue, lacrada, com uma única orientação: "Abre quando sentir que não dá. Mas..." O conteúdo da carta nunca foi revelado, mas a destinatária afirmou que chorou por horas depois de ler. Era como se ela soubesse, como se tivesse aceitado alguma coisa que a gente ainda não entendia. A última música que Marília compôs antes de partir, e isso foi confirmado por seu violonista, tinha um trecho que dizia: "Se eu partir antes da hora, guarda meu nome numa canção, canta baixinho o que vivi, deixa minha dor virar." Refrão. Mais tarde, os fãs identificaram semelhanças temáticas com outras faixas anteriores, o que deu origem à teoria de que Marília, de algum modo, pressentia algo. Uma teoria que corre entre os grupos de fãs com ares quase espirituais. Mas mais do que mistério, o que permanece é legado. Marília deixou um modelo artístico, um método de gestão, uma coragem rara e uma nova referência para todas as mulheres que sonham em viver da música. Ela não era só uma voz potente, era uma força coletiva, um movimento inteiro de resgate da verdade, da dor, da simplicidade e da conexão. Mesmo nos dias em que dizia estar cansada, nunca abandonou o palco. Mesmo nos momentos em que se sentia sozinha, nunca parou de escrever. E mesmo sabendo que fama e amor não andam sempre de mãos dadas, nunca deixou de amar o público que a escolheu. Hoje, quando ouvimos suas canções, não escutamos só notas ou palavras. Escutamos uma alma viva. Marília Mendonça partiu, mas a Marília mulher, a que chorava no caderno, a que ria de si mesma, a que cuidava de cada detalhe, essa permanece entre nós. Porque existem artistas que encantam. E existem artistas que marcam. Ela marcou. Aviso de conteúdo fictício. Este episódio é uma obra de ficção, criada com fins de entretenimento e dramatização. Qualquer semelhança com pessoas, falas, acontecimentos ou sentimentos reais é mera coincidência ou liberdade artística.